Quero cumprimentar você com a paz do Senhor e pedir sua atenção para a nossa programação de hoje, na qual nós estamos aqui para apresentar os vídeos da Escola Bíblica Dominical deste fim de semana, que não podemos apresentá-los em função do curto espaço de tempo que temos na Escola Bíblica, mas que hoje, nesta programação, em poucos minutos, você vai ter conhecimento daquilo que foram as manifestações através dos vídeos que os nossos irmãos, jovens, senhoras, enviaram para a nossa Escola Bíblica Dominical. E a nossa programação começa sempre com uma entrevista, onde nós recebemos um testemunho de algum jovem ou algum irmão nosso relacionado à Escola Bíblica Dominical. E esse testemunho, nós vamos agora recebê-lo de lá dos Estados Unidos, a cidade de Worcester, onde ali está o nosso jovem, o Jonathan. E o Jonathan vai dar uma informação relacionada ao trabalho de jovens na sua igreja, lá em Worcester, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Nós então vamos ouvi-lo e ele vai nos dar aqui esta informação. Ô Jonathan, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria que você contasse para nós a sua experiência, a experiência dos jovens da sua igreja relacionada com a Escola Bíblica Dominical e qual tem sido a participação dos jovens nos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical e também aquilo que a Escola Bíblica tem sido útil para os jovens aí da sua igreja. A paz do Senhor, a palavra está com você. Peace to Lord Pastor Gilson and the brethren. The Bible studies presented on Sunday has been fruitful for the youth of Worcester and also for myself. In our recent studies on seeing the resemblances of Jesus in the Old and New Testament, the Holy Spirit has been revealing to his youth the prophetic time his faithful church is living, and also God's marvelous eternal project since the beginning. As we come together to study the Word of God for the Sunday Bible School, we are encouraged by one another to be in fellowship in the body. Our songbook has a song called In the Body, the Spirit Will Flow. And the youth have truly been living the blessing of gathering together in the body, with the objective to know more of the Lord Jesus and to give more room for the Holy Spirit to operate. Peace of the Lord. Muito bem, Jonathan, a sua experiência foi muito edificante para todos nós e para os nossos jovens também, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, quando você relata que o Espírito Santo tem revelado para os jovens o momento profético que a Igreja Fiel está vivendo, esse momento maravilhoso do projeto eterno de Deus para a salvação do homem desde o início. Muito boa a sua colocação. Quero agradecer muito a sua participação, Jonathan, e também por essas informações detalhadas que você nos deu sobre a Escola Bíblica, como a Escola Bíblica está sendo útil para os jovens da sua igreja. Quero agradecer também ao seu pastor, ao pastor Roque Valder, para que ele esforçou muito no sentido de proporcionar esse vídeo, e ele tem inclusive participado muito ativamente com a igreja aí em Worcester. Ele tem participado muito ativamente dos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a vocês por esta participação muito boa. Agora nós iremos passar para as nossas perguntas, que elas estão relacionadas ao estudo bíblico da Escola Bíblica de ontem, no último domingo, onde ali muitos vídeos foram enviados pelos nossos irmãos, tanto jovens quanto senhoras, e nós vamos apresentar alguns deles aqui hoje. E nessa sequência nós vamos começar aqui na nossa primeira pergunta, apresentando 3 vídeos para a primeira pergunta e depois mais 3 vídeos para a segunda pergunta. E a nossa primeira pergunta, ela diz o seguinte, ela diz assim: destaque nos versos 4 e 5 da carta de 1 Pedro, capítulo 2, os valores proféticos que estão à disposição do crente comparados ao culto da lei. E para dar esta resposta, nós vamos aqui apresentar 3 respostas de irmãos nossos. O primeiro será da nossa irmã, a Yasmin Hoffman. Ela é lá da nossa igreja de Luxemburgo, do grupo de jovens da nossa igreja em Luxemburgo, e ela vai apresentar uma primeira resposta rapidinha, e logo depois iremos para o Rio de Janeiro, onde ali o jovem Rafael, do grupo de jovens da igreja de Teresópolis, e ali ele vai nos apresentar também uma resposta, e depois passaremos a última parte da primeira pergunta para o jovem Leonardo. Leonardo
Ele é do grupo de jovens da igreja de Bebedouro, um local aqui, uma municipalidade perto de Linhares, aqui no estado do Espírito Santo. Então agora, com vocês então, as respostas e nós comentaremos depois. Rede vom Herr Jesus, was wir der EBD gelehrt haben und kirchchristlich Maranatha, war aus etwas ganz Reiches für das Leben. Und die zwei prophetischen Wörter, die gläubig furchtbar sind, die mir am ersten Brief vom Apostel Peter, Kapitel 2, Vers 4 auf 5 fanden, sind das erste Priestertum. Heute können wir den und Präsenz von Gott als Priester angehen. Afür schwarze vom Jesus sein, afür für Verzeichnungen von Steinen. Para a resposta da primeira pergunta da Escola Bíblica Dominical, nós temos como referência o texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, que nos diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como valores proféticos do crente, nós podemos listar aqui que nós fomos eleitos, somos preciosos, somos templo do Espírito Santo, somos sacerdócio santo e achamos graça diante de Deus. Nós fomos eleitos porque o Senhor nos escolheu para fazer essa obra. O Senhor nos chamou para que realizássemos a obra dele. Somos preciosos porque o Senhor Jesus se sacrificou, deu a sua vida, verteu o seu sangue, e isso nos torna preciosos porque ele nos comprou por um grande preço. Somos templo do Espírito Santo porque o Espírito de Deus habita em nós. E somos sacerdócio santo porque quando o Senhor Jesus verteu o seu sangue, ele abriu para nós uma porta de sacerdócio para com Deus. Ele se fez ali o único mediador entre Deus e os homens. E achamos graça, porque a cada dia que somos justificados por esse sangue. Lendo o verso 4, podemos encontrar o primeiro: e chegando-vos para ele, nos fala da comunhão, que através do sacrifício de Jesus, o nosso mediador, podemos entrar no santuário clamando pelo sangue de Jesus e alcançando comunhão e tendo ousadia para entrar no santuário. E também nos fala, no verso 5, nos fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Nos fala da santificação, um dos valores também, que é exercer a nossa instrumentalidade que o Senhor nos tem confiado em santificação. Os sacerdotes lá no tempo passado eram separados para o ministério, para zelar pelo culto. Assim, a igreja exerce o ministério que lhe foi confiado em santificação. Nós devemos exercer essa instrumentalidade que o Senhor nos tem confiado em santificação. E também no verso 5 nos fala assim: para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não sacrifício, nos fala do culto da graça, não mais sacrifício físico de animais, mas espiritual. É o louvor, é a gratidão, a glorificação e principalmente o clamor pelo sangue de Jesus. Amém? Então, irmãos, podemos ver uma certa sequência e até alguma coincidência de algumas respostas dos nossos irmãos em razão dos valores proféticos que estão à disposição do crente, que são encontrados na questão do sacerdócio e também do sacrifício, do holocausto que era oferecido para a remissão dos pecados. E também no caso do jovem Rafael, o Rafael colocou muito bem que nós somos eleitos porque o Senhor nos chamou para realizar a obra do Senhor. E nós somos preciosos porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. É isso que nos tornou preciosos. Muito bem colocada esta resposta do Rafael.
como templo do Espírito Santo, nós somos esse templo porque o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Também o jovem Leonardo, lá de Bebedouro, em Linhares. Leonardo, a sua colocação, quando você falou sobre que nós somos preciosos, é porque a sua colocação quando você falou a respeito de nós sermos sacerdócio santo, você usou a expressão apropriada, porque nós somos santificados. Os sacerdotes eram santificados, separados para exercer aquele sacerdócio, e nós também, pelo sangue de Jesus, nós somos purificados, somos santificados para podermos exercer o sacerdócio universal do crente. Muito bem colocado também. E os sacrifícios espirituais relacionados ao culto da graça. Muito bem acertada essa sua afirmação. Isso nos deixa muito felizes. Amém? Muito bem, irmãos, nós vamos agora à nossa segunda pergunta. E essa segunda pergunta, ela diz o seguinte: destaque 2 versículos bíblicos que confirmam pelo menos 2 das afirmações que estão na resposta da primeira pergunta. Muito bem, nós vamos agora passar aqui a receber mais 3 informações. Vamos passar 3 vídeos nos quais nós receberemos as informações dos nossos irmãos relacionados a essa segunda pergunta da nossa escola bíblica de ontem. A primeira informação virá do nosso irmão, o jovem Isaquel. O Isaquel, ele é lá da igreja de Tete, ao norte de Moçambique, na região da Zambésia, e ele vai nos dar aqui uma primeira informação, uma primeira resposta. Logo em seguida, iremos para o estado de Minas Gerais, no Brasil, onde ali a jovem Mariana, do grupo de jovens da igreja de Boa Vista, em Belo Horizonte, ela vai nos dar também uma complementação da resposta. E por último, teremos lá no estado de São Paulo o jovem Jefferson. O Jefferson é da igreja de Tiradentes, lá no centro de São Paulo. Ele vai nos dar também uma informação, e até interessante a informação do Jefferson. Nós vamos fazer um comentário específico a respeito dela. Muito bem, com vocês então a palavra. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 2, destaque 2 versículos bíblicos que confirmam pelo menos 2 das afirmações que estão na resposta da primeira pergunta. Primeira resposta: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em texto vemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A segunda resposta: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em texto vemos isso em 1 Coríntios 6, versículo 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A terceira resposta é: achamos graça diante de Deus. Em texto vemos isso em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. O Senhor nos escolheu muito mesmo antes de nós existirmos. Nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, porque a igreja, como corpo de Cristo, vive em perfeita e plena comunhão com o Senhor. E é pela fé e pela graça que nós somos e seremos salvos, e nunca será pelas nossas obras, pela nossa boa vontade. Isso jamais. Pela graça e pela fé. Os versículos bíblicos que confirmam os valores proféticos da primeira questão o primeiro valor profético é pedra viva. Encontramos em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Casa espiritual. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sacerdócio. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. E por último, comunhão. Encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Com relação à pergunta de número 2, que diz sobre citarmos 2 versículos para confirmar afirmações da primeira pergunta, nós podemos citar Apocalipse capítulo 1, verso 6, que diz: Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O versículo citado nos diz acerca do sacerdócio universal do crente. Em Isaías, capítulo 59, verso 17, diz: Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. E este é um versículo que fala sobre Jesus sendo o único mediador entre Deus e os homens. Em todo o capítulo 59 de Isaías, nós vemos que o povo estava corrompendo em pecado, e Deus viu que não havia sequer um justo entre os homens para que pudesse fazer justiça ao povo. Deus, então, enviou o seu recurso, que aponta profeticamente para o Senhor Jesus. E nesse versículo que nós lemos, há alguns pontos interessantes que dizem exatamente sobre esse único mediador entre Deus e os homens. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Jesus vestiu-se de justiça, pois foi o único justo entre os homens, e a couraça era uma defesa para o corpo. A justiça de Jesus, ela serve de defesa para o corpo, para a igreja até os dias de hoje. E pôs o capacete de salvação na sua cabeça. Jesus decidiu sofrer todo o vilipêndio, toda a vergonha da cruz, e uma das marcas da salvação foi a coroa de espinhos que ele pôs sobre sua cabeça. E por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, nos falando do juízo do Senhor que há de ser manifesto. E cobriu-se de zelo, como de um manto. No Antigo Testamento, os sacerdotes zelavam muito pelos seus mantos, afinal eles eram de difíceis confecções. De mesmo modo, Jesus ele teve zelo por todo o projeto de salvação, assim como os sacerdotes tinham zelo pelos seus mantos. Afinal, a responsabilidade desse projeto de salvação que estava em Jesus também era de uma difícil confecção, de uma difícil realização. Por isso, então, nós vemos que Jesus foi o único mediador entre Deus e os homens. Era tão difícil que somente Jesus poderia ter essa responsabilidade sobre si. Ezaquiel, a sua colocação foi muito interessante quando você falou que nós somos eleitos em primeiro lugar. É uma das afirmações que estão na primeira resposta. Então nós vamos ver agora os textos bíblicos que confirmam estas afirmações. Então, o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, foi aqui muito bem citado pelos nossos irmãos de uma maneira geral, e também a questão do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, palavra de Paulo, quando ele se dirige à primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, e também aos Efésios, na questão da graça do Senhor. Nós fomos achados graça, o Senhor achou graça em nós, porque Ele enviou a sua graça, segundo Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem colocado. Também a expressão da Mariana, quando ela fala dos versículos que confirmam os valores proféticos para nós,
mas no sentido da pedra viva. Então ali, citando Mateus capítulo 16, falando a respeito do Senhor Jesus, né? A confissão ali de Pedro naquela reunião, nós também como casa espiritual, como templo espiritual, citando também 1 Coríntios 6,17, e a questão do nosso sacerdócio, que nos foi garantido pelo Senhor Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6. E por último, a questão da comunhão com o Senhor, foi também uma afirmação, também um texto bíblico, que também confirma, né, a afirmação na resposta da primeira pergunta. Muito bem colocado pelos nossos irmãos. Agora, quanto ao Jefferson, eu achei maravilhosa a mensagem. Aliás, foi uma pregação que o Jefferson fez relacionado ao capítulo 59 de Isaías, verso 17. Revelações profundas ali, mostrando, por um lado, em Apocalipse 1,6, já citado, o nosso sacerdócio universal do crente. Mas, por outro lado, o Senhor Jesus como único mediador, ali naquela expressão do profeta Isaías, capítulo 59, verso 17. Ele cumpriu exatamente aquela descrição ali como único mediador, fazendo por nós uma intercessão completa. Louvado seja o Senhor. Muito bem colocado aqui esta palavra do Jefferson. Muito bem, a nossa apresentação hoje é mais rápida em função das nossas perguntas. Foram apenas 2 perguntas e tivemos 3 respostas para cada uma delas. Mas agora, ao encerrar esta parte aqui dessa programação, eu quero fazer uma recomendação aqui aos irmãos que têm enviado os vídeos, para que continuem enviando os vídeos. Mas, se possível, não passem muito de 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, porque senão fica muito longo o vídeo. Isso toma muito tempo, principalmente os vídeos da Escola Bíblica Dominical, que o nosso tempo é mais curto ainda do que hoje aqui. Mas continuem enviando os vídeos e nós queremos também que vocês, os irmãos, enviem as participações também relacionadas à entrevista. Você quer dar um testemunho da Escola Bíblica, envia também um vídeo informando a respeito da Escola Bíblica, desse testemunho, vai ser muito útil para edificação espiritual. O nosso endereço para enviar o vídeo, lembrando que é o contato@radiomanaim.com.br. Algumas pessoas às vezes estão mandando outras coisas para esse endereço que não seja vídeo, não é interessante. As outras participações são enviadas diretamente ao portal do presbitério, são postadas, né, no portal do presbitério. Agora, uma última recomendação é que você não se esqueça de participar conosco daqui a pouco do nosso culto, o culto de glorificação ao Senhor. E nesse culto nós iremos louvar e adorar ao nosso Deus, como fazemos todas as segundas-feiras, às 20 horas, pelo nosso canal de YouTube. Você é nosso convidado. Encerramos assim essa programação de hoje, desejando a você a paz do Senhor Jesus.